Olá, pessoal. Professor Juscelio chegando mais uma vez para a aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre equações do segundo grau e as variações do delta. O delta é uma das fórmulas para resolução de equações do segundo grau. Prestem atenção nessas regras. Quando o delta der maior do que zero, isso quer dizer que a equação tem duas raízes reais. Quando o delta der igual a zero, ela possui duas raízes iguais. Ou seja, ela tem uma única solução que se repete. E quando o delta der menor do que zero, quer dizer que a equação não possui raízes. Professor, não entendi. Vamos falar de outra forma. Quando o delta der positivo, tem duas raízes. Quando o delta der igual a zero, tem uma única raiz que se repete. E quando o delta der negativo, não possui raízes. Entendido? Vamos ver aqui um exemplo para a gente aplicar na prática. Veja bem, delta maior do que zero. Observe esta equação. X ao quadrado menos 4x menos 32 igual a zero. Aqui é o coeficiente A, que é 1, coeficiente B, menos 4, coeficiente C, menos 32. Vamos aplicar a fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituir os valores, calculei, somei, encontrei o delta igual a 144. Ou seja, o delta deu maior do que zero. Isso quer dizer que essa equação tem duas raízes. Eu resolvi aqui só para provar para vocês. Apliquei o restante da fórmula, substituí, calculei os valores e encontrei duas raízes, o x' e o x duas linhas, igual a 8 e menos 4. Aqui está as duas raízes que a fórmula diz que a equação tem quando ela dá positiva. Entendido? Vamos ver um segundo exemplo, pessoal. Ver se se aplica a mesma situação. Observe aqui, ó. Observe delta igual a zero. Aqui é o termo A, 4, termo B, menos 12, termo C, mais 9. Vou calcular o meu delta. Aí está, meu delta. Apliquei, substituí, delta deu igual a zero. Eu resolvi aqui só para provar para vocês, quando o delta dá igual a zero, eu tenho duas raízes, mas só que elas são iguais. Ó, a segunda parte da minha equação, substituí, calculei, cheguei nos valores de x' e x duas linhas. Observe que os valores são iguais, menos 3 meios. Na minha solução só ficou uma raiz. Por quê? Como elas são repetidas, eu representei apenas uma vez. Quando é que eu tenho apenas uma raiz? Quando o delta der igual a zero. Entendido? Muito simples. Agora vamos ver a minha terceira situação. Acompanhe aqui comigo, pessoal. Terceiro exemplo é quando delta dá menor do que zero. Observe a equação. 5x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Termo A, termo B, termo C. Quem é o termo A? Mais 5. Quem é o termo B? Menos 3. Quem é o termo C? Mais 1. Vou colocar minha fórmula do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, substituir pelos valores, calculei a potência, fiz as multiplicações, subtrair delta menos 11, ou seja, deu um delta menor do que zero, ou seja, negativo. Quando isso aconteceu, o que é que diz a regra? Que a minha equação não possui raízes. E aí, professor, o que é que eu faço? Eu paro no delta, não faço a segunda parte da minha equação. Entendido? Recapitulando, quando delta der positivo, um número maior do que zero, você continua resolvendo, você vai encontrar duas raízes. Quando você encontrar um delta igual a zero, você continua resolvendo, você irá encontrar uma única raiz, ou seja, duas raízes que se repetem.
Quando você encontrar um delta negativo, ou seja, um delta menor do que zero, você não continua resolvendo. Isso quer dizer que a equação não possui raízes, ou seja, zero raiz. Você para no delta. Entendido? São essas três possibilidades que você pode encontrar na resolução de uma equação pelo delta. Espero que vocês tenham compreendido e até o nosso próximo encontro.